Olá, eu me chamo Otto, sou estudante extensionista do programa Extensão em Comunicação em Rede, e hoje eu faço entrevista com a atual coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco, Natália Cordeiro. Com a nossa companheira Natália Cordeiro, cientista política e atual coordenadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco. O Fórum é uma organização que está em atuação há 30 anos, e ele é composto por associações, militantes, diversos coletivos, e integra uma luta por direitos e transformação social. Hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre o processo de luta do fórum durante a quarentena e, enfim, conhecer mais um pouco sobre a Natália. Então a gente queria perguntar para ela quais são as principais lacunas que ela entende hoje por parte do nosso Estado brasileiro e como o fórum tem atuado e movimentado o local, né, e a região de Pernambuco. Tudo bom? Enfim, muito legal essa oportunidade de conversar sobre isso, né? Aumentar mesmo a amplitude, né? O alcance, assim, dessas lutas que a gente tem tentado fazer. Tenho a impressão que a gente, no momento, vive, assim, além do grande desafio que é uma pandemia, né? Assim, da novidade que eu acho que isso representa na vida de todas nós, de todos nós, mas também ela é super agravada pelo projeto mesmo genocida, né? Do governo federal e que está fazendo, assim, indo toda, assim, ultrapassando o limite mesmo, né, do absurdo, nas coisas que diz, na forma como age, né, e no que deixa de agir. Então, assim, se por um lado a gente enfrenta uma lacuna do ponto de vista de políticas públicas, né, porque, enfim, atua em forma coordenada, né, de forma minimamente, enfim, com alguma unidade, né, de atuação para poder garantir que as políticas públicas sejam efetivadas, mas para além disso tem um ponto de vista simbólico, ideológico, né, que está sendo impresso em cada ação desse governo. Então, é um duplo desafio, porque, obviamente, chega para a gente, né, em cada estado, em cada cidade, em cada bairro, em cada favela, em cada comunidade, chega de um jeito diferente, chega de um jeito muito concreto, né? A gente enfrenta aqui, por exemplo, a falta d'água em muitas comunidades da periferia do Recife e da região metropolitana falta água. O Fórum é um movimento estadual. E aí a gente também tem atuação nos interiores, região do Agreste, da Zona da Mata, nos sertões do Araripe, sertão do Pajeú, né? Então, por exemplo, a orientação básica, que é lavar as mãos com água e sabão, para muitas mulheres não é uma realidade, né? Então tem essa dimensão concreta, tem a dimensão simbólica no sentido de que, por exemplo, a violência contra a mulher, ela se agrava porque as mulheres, acho que podem, né, estão confinadas com muitas vezes os seus abusadores, os seus agressores, mulheres e meninas, né, adolescentes, enfim. É quando o presidente, né, diz que é natural que aconteça um aumento de violência porque a mulher tá, porque eles estão lá dentro de casa e vão brigar e o cara não pode sair para trabalhar, enfim. Ele também está naturalizando isso, né? Isso também é um componente ideológico. E fora o componente ideológico, a gente tem, de fato, um sucateamento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse desmonte dessas políticas públicas não é de hoje, né? Ele começa lá com a saída de Dilma, o processo de golpe, né? Quando o Temer assume, aí começa esse desmonte. E que agora a gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco, são 4 casas-abrigo, com capacidade para 20 pessoas cada. É muito pouco, né, Sim. para dar conta da demanda. E numa situação dessa, o que é que a mulher faz? Porque a gente sabe que as mulheres, sobretudo a gente que é um movimento feminista popular, antirracista, então a gente é composta majoritariamente de mulheres populares, trabalhadoras, mulheres negras, mulheres periféricas, elas estão na base, né, da pirâmide social, digamos assim, enfim. São as que têm os trabalhos mais precários, são as que estão mais vulneráveis. Então, na hora de uma crise econômica, de uma crise social, elas são as primeiras, nós, né, enfim, nós mulheres, mas sobretudo as mulheres negras e periféricas, são as primeiras a perderem seus direitos, porque muitas são empregadas domésticas, diaristas, manicures, enfim, autônomas, né? Ou estão mesmo desempregadas, né? Porque, enfim, também não é novo esse quadro de economia precária que a gente está vivendo. Então, agora, por exemplo, que elas estão impedidas desse trabalho cotidiano, elas ficam absolutamente sem ter comida em casa, sem ter, sabe assim, o mínimo de dignidade, de condição de existência. E essa coisa da renda básica que não chega nunca, que demora para chegar, né? E que é insuficiente, porque R$ 600, se você não for mãe de família, se você for uma família de 1.200, quem é que vive com isso, com tudo altíssimo, né? O preço da cesta básica, desde que a pandemia começou, aumentou muito. Então, assim, a gente tem, essas têm sido nossas principais, as coisas que atingem a gente de forma mais concreta, né? E que a gente tem se organizado de forma contundente para lutar, né?
E aí, justamente, óbvio, com isso, a gente também busca o direito à informação, então a gente espera, né? A gente sabe que tem a subnotificação imensa dos casos de Covid, né? E muito disso causado pela falta de testes. Então, a ampla testagem e o direito à informação, à transparência também são demandas nossas, mas a partir dessas 3 lutas que a gente identifica, né? Que é o acesso à renda, que é o direito à água e que é, enfim, o enfrentamento à violência contra as mulheres. Uhum. Eu queria te perguntar também como é que tem sido articular, conectar e fazer com que essas redes de solidariedade, né, por parte do fórum também, funcionem assim na pandemia. Como é que é conectar e visualizar e se deparar com essa realidade também de mulheres autônomas, que provavelmente estão isoladas, enfim. Acho que seria bom comentar um pouco sobre isso. Para a gente tem sido um desafio imenso, né? A gente tem aprendido a fazer isso agora, porque, enfim, o fórum, como tu falou, né, tem 30 anos de atuação, atua em 5 regiões do estado, regiões com contextos muito diferentes, então a gente tem, da mesma forma que tem, sei lá, estudantes como eu, pesquisadoras, tem também trabalhadores rurais, empregadas domésticas, mulheres que trabalham em ONGs, enfim, a gente é composta por uma diversidade muito grande de mulheres, né? Uhum. E isso é um desafio, porque quando a gente se encontra, essas desigualdades, porque são diferenças entre nós, que obviamente significam desigualdades, né? E quando a gente se encontra pessoalmente, essas desigualdades elas diminuem, no sentido de nós estamos ali, nossa opinião vale igual, o que a gente pensa é importante de forma igual, a gente consegue se expressar. Mas quando a gente está, por exemplo, isoladas, quem não tem acesso à internet porque mora numa zona rural, por exemplo, ou Uhum. quem o crédito do celular acabou e não consegue acessar a internet. Como é que essa pessoa se comunica? Também é um desafio, porque a gente não estava acostumada. Mesmo as que tinham muito amplo acesso à internet, ou qualquer coisa, às tecnologias, enfim. A gente não estava acostumada a fazer reunião por internet. É muito difícil fazer reunião por internet. Então é muito complicado. A gente tem feito esforços, né? A gente tem conseguido criar uma. Logo que isso aconteceu, a gente ficou muito. Porque a gente sempre fazia reunião, né, semanal, a cada 15 dias, mensal, enfim, de acordo com a necessidade, de acordo com o Uhum. contexto. E logo que a pandemia começou, a gente, todas as noites, de 6 a 8 da noite, mais ou menos, eu tô falando isso bem detalhado porque eu acho que é interessante como experiência, assim, sabe? Uhum. Muito no sentido de a gente se aperreou, a gente se apavorou, a gente disse, e agora, né? E aí a gente fez todos os dias, de segunda a sexta, das 6 às 8, no WhatsApp, Nossa. mesmo, no grupo de WhatsApp, que tem 150 mulheres, eu acho, sei lá. A gente fez as reuniões por lá, assim, botava tinha uma metodologia, a gente botava um tema, uma pergunta que ia orientar, né? A gente tentava, assim, tinha uma rodada de respostas, e aí uma de nós que estava na coordenação da reunião fazia uma sistematização, assim, simultânea disso, para poder a gente conseguir avançar. E, enfim, a gente conseguiu, a partir disso, e pensando. Aí cada dia era uma coisa diferente, entendeu? Como era que estava a nossa comunicação, o que é que a gente pensava que era prioridade para a gente nesse contexto, enfim. Eram coisas que a gente já vinha pensando Uhum. para o nosso processo organizativo em geral, mas que precisaram ser adaptados a uma coisa que a gente ainda nem sabia. Aí depois disso a gente deu uma diminuída no ritmo. A gente começou a fazer uma reunião por semana. E aí a gente fez uma primeira reunião pelo WhatsApp, porque era isso, né? É menos pesado, todo mundo já está mais acostumado e tal. Depois a gente começou a fazer reuniões por esses aplicativos, que cabem mais Uhum. pessoas, que a gente se vê. Aí, às vezes, aí é melhor, flui melhor a reunião, mas, por exemplo, nem toda mulher consegue, porque no salão tem espaço, porque a internet oscila muito. Enfim, a gente tem testado, cada semana a gente tenta um aplicativo diferente, a gente tenta uma metodologia diferente, cada uma contribui de acordo com as suas possibilidades. E acho que uma coisa fundamental é a gente tem sempre discutido o sentido de uma rede de solidariedade, né? O Uhum. sentido da nossa atuação, que a gente não está fazendo caridade, que a gente não está fazendo isso porque umas estão dando para outras, porque umas estão. Que não é isso. Assim, a gente entende a solidariedade como um princípio político do movimento feminista, né, em que a gente troca nossos saberes, as nossas potencialidades. Então, cada uma de nós contribui como pode, entendeu? A gente tem várias mulheres que estão fazendo seus vídeos denunciando a falta de água nas suas comunidades. Tem mulher que está gravando áudio para passar em bicicleta nas comunidades, para avisar sobre a importância de ficar em casa, de lavar as mãos, enfim, a gente tem feito com que todas nós assim, da forma que a gente pode, que a gente sabe, que a gente consegue, se envolvam, né, para dar essa dimensão mesmo de uma rede, de uma coisa que atua ligada, né, com cada uma fazendo a sua parte.
Tem sido muito importante ver a iniciativa do Fórum como uma fonte de exemplo de movimentação, de transformação que pode ser possível durante a pandemia, né? Muito legal essa fala que você trouxe, assim, sobre essa diferença de papéis, né, que vocês estão assumindo e visualizando, inclusive propondo coisas muito simples, mas que seriam muito mais... são simples, mas são muito transformadoras, né? Uma coisa que, enfim, a gente não consegue visualizar porque a gente está muito preso às burocracias do Estado, né? E, Exato. pois é. E aí achei muito, muito importante essa fala. Eu queria agradecer muito esse momento que a gente teve, por mais breve que tenha sido. Mas, enfim, fico à disposição aí para a gente continuar a nossa conversa e divulgando os materiais de vocês na nossa página. Joia, foi ótimo também. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.